Olá, estamos começando mais um Panorama da Invest Smart. Hoje eu estou aqui com a Mônica Araújo, que é a nossa estrategista da área de alocação, e também com o Bono Franco, que é o sócio-diretor da SPX, responsável pela área de crédito. Essa semana foi uma semana muito relevante, tivemos importantes decisões de taxa de juros no exterior e também aqui no Brasil. Então eu queria começar perguntando para a Mônica o que ela viu assim de mais importante no comunicado do Copom de ontem à noite. É realmente uma semana super agitada, né? Tivemos ontem a super quarta, né, com decisões lá fora e aqui. Aqui no Brasil, acho que a decisão de 10,50, né, da Selic ficou muito em linha com o que o mercado esperava. Eu acho que o mercado também gostaria de um comunicado um pouco mais duro, mostrando de forma mais relevante, sendo um pouco mais explícito na questão do balanço de risco. Mas ok, né, veio enumerando os riscos todos, tanto de alta, né, da possibilidade de alta lá na frente, se realmente as questões relacionadas a câmbio e relacionada a essa expectativa futura de inflação se consolidarem, né? Ele mostrou, o Banco Central aqui no Brasil mostrou realmente que está atento, e eu acho que ele ganhou um pouco de tempo, né, para definição realmente, ou dar um pouco mais de ênfase naquilo que pode ser uma mudança na trajetória da Selic, né? Mas dentro do modelo, né, de inflação que foi adotado, que é adotado pelo Banco Central, olhando mais a longo prazo a trajetória de inflação, mostrou realmente que tem balanços de riscos desfavoráveis, ou seja, com risco um pouco mais forte, mas ganhou um pouco mais de tempo para consolidar realmente esse cenário como um todo. Então, no final, a gente vai continuar vendo uma taxa Selic mais elevada durante mais tempo, e com esses alertas todos que foram dados, tendo que ser acompanhados de perto, principalmente a questão fiscal no Brasil, né, que acaba impactando o câmbio, acaba impactando a curva de juros e, consequentemente, a gente tem essa percepção de insegurança com relação ao que vai ser a trajetória futura, né? Perfeito, Mônica. E Albano, assim, a Mônica falou, né, que esse panorama mostra que a gente tem uma incerteza um pouco maior para o futuro. E eu queria saber de você, que eu acho que é o que todo mundo pergunta, né, como que a gente aloca num cenário um pouco mais desafiador e mais incerto? Bom, Sara, eu acho que você tem que escolher bem as empresas, né? Fazer, que é um pouco chovendo molhado, mas desde sempre a gente tem que saber selecionar as empresas que têm valorizar a parte qualitativa. O que é a parte qualitativa? São bons gestores que passaram por períodos desafiadores. A gente compara muito, né, o período atual de juros mais altos, mas sabe que o PIB no Brasil não está capotando, né? A gente está vendo alguns resultados trimestrais saindo agora, inclusive, de concessões rodoviárias. Saiu hoje o resultado da Ecorodovias, quer dizer, alguns resultados que indicam até alguma surpresa positiva. Ou seja, eu acho que as empresas vêm numa toada boa, não é nada excepcional para a gente ficar soltando fogos, mas que dão uma boa condição, pelo menos para a parte de crédito, que é a que eu olho com mais detalhe, de ter alguma tranquilidade. Isso é pela parte de quem está emprestando dinheiro, do credor. Pela parte de quem está se financiando, se alavancando, eu acho que as pessoas têm essa cautela necessária no momento atual, porque afinal de contas, como a Mônica falou, 10,5 não é nenhuma moleza, né? Juros reais aqui de médio prazo através dos títulos públicos na casa de 6,5. Então eu acho que é uma torcida do macro brasileiro, dos brasileiros, para que o Fed realmente comece a cortar em setembro, como a curva lá fora indica, para que a gente possa ter algum refresco no Brasil, sabendo que dos desafios da economia brasileira, quer dizer, a gente está com um desemprego abaixo de 7%. 6,9. Exatamente. Então, eu acho que tem um desafio que não é necessariamente relacionado aos números, relacionado à composição do próximo Banco Central, um pouco político, e que gera mais incerteza. Então, dada essa incerteza, dado o que aconteceu com o câmbio nos últimos meses, eu acho que o empresariado, vamos chamar assim, está cauteloso, tem motivos para isso, e o credor, no meu caso, falando por mim como credor, tem uma situação até certo ponto confortável de ter esse carrego, ganhar com o tempo, né, carregando no tempo, dívida em um cenário de alguma incerteza que vai responder ao macro lá fora. Perfeito. E é importante que você falou, né, que a gente tem que acompanhar também o cenário internacional.
E foi como você falou que ontem a gente teve a decisão do FONC, além aqui do Copom, né? Por isso ficou conhecido como Super Quarta. E eu queria saber se a Mônica pode comentar um pouquinho pra gente como ela viu o comunicado do FONC, se teve alguma mudança, se veio... A decisão do Banco Central americano, eu acho que ele tem duas partes, né? O que vem no comunicado e depois a entrevista do Powell, que é sempre uma surpresa, né? Eu acho que o comunicado ele veio assim, em linha, né? Com dados assim, tentando equilibrar as expectativas, né? Não deixando assim muito claro, olha, vamos começar já, né? Falou depois que realmente até discutiram a possibilidade de um corte já imediato nessa reunião. Mas eu acho que o comunicado ele veio tentando equilibrar as expectativas, né? Porque tem as condições financeiras também não podem ficar tão favoráveis assim que impeçam ele de em algum momento aí do segundo semestre trazer esse início de redução de taxa de juros, iniciar o ciclo de corte realmente americano. Mas acho que ele se conscientizou e falou textualmente de que as condições estão dadas, né, de que ainda não estão dentro do core de inflação, mas que está no caminho, né, e que tudo mais está se configurando realmente para que eles se sintam confortáveis de estar iniciando o corte de juros. Eu acho que ele deu muita ênfase nos dois mandatos, né, do Banco Central, que é a questão da inflação, a questão do mercado de trabalho, e a gente já está vendo essa acomodação acontecendo, então acho que está tudo caminhando no sentido realmente da gente ter esse início de redução de corte de juros. Agora, acho que a pergunta não é só quando que vai ser, é a magnitude, né, que vai iniciar esse corte de juros, e pelo que a gente tem visto em termos de perfil, né, nas últimas declarações, não só do Powell, mas também dos outros diretores, é que eles vão tentar ser um pouco mais cautelosos para não gerar tanta expectativa de um corte mais significativo. Então, e até da frequência, né, com que vai se dar realmente esse início de corte. Mas, assim, sem dúvida alguma, é um momento que a gente já estava esperando há muito tempo, né, dessas condições todas se consolidarem. E assim, o Banco Central americano, ele é um indicador, ele é um líder, né, que pode fazer com que os outros bancos centrais também comecem um processo de redução de taxa de juros. Então, eu acho que foi muito importante, né, mais a entrevista do que o comunicado, porque a entrevista deu informações mais claras aí de que realmente o que está se discutindo, né, dentro do Banco Central americano. Mas eu acho que está tudo caminhando assim para a gente começar efetivamente a redução de taxa de juros, o que muda, né, sem dúvida alguma, a reprecificação dos ativos de risco ao redor do mundo, né? Muito bom, Mônica. Acho que por hoje é isso, né? A gente comentou aqui sobre Copom, sobre FONC. Querem fazer alguma consideração final, assim, para a gente finalizar? Não, eu acho que é só corroborando com o que a Mônica falou, é uma espécie de... Finalmente chegamos no tal do soft landing, né, no pouso suave. Se a economia americana pousar de maneira suave, ao invés de pousar de maneira muito forte, abrupta, e que, né, faça com que o mundo todo sofra, eu acho que é o que o Fed queria e está tentando, está chegando lá, apesar de muito ruído nesse processo, que talvez tenha demorado mais do que eles esperavam, está chegando esse momento. Então acho que por aí, acho que é o cenário base hoje. E é bom para todos os mercados, né? Tanto o mercado de crédito como o mercado de equity também. Então, acho que todo mundo pode se beneficiar desse processo como um todo. Obrigada, Mônica. Obrigada, Albano. Até a próxima, pessoal.